Centecar Parnamirim você encontra atendimento personalizado e transparência. Centecar Parnamirim com o melhor preço do mercado. Qualidade garantida, serviços completos de alinhamentos, balanceamento, cambagem, suspensão, freio, troca de óleo e mecânica em geral. Centecar Parnamirim, Rua Castro Alves, 132, Rosa dos Ventos, Parnamirim. Informações 3272-6309. Sua internet tá assim? Que tal deixar assim? Acelere com o RNnet, sua internet ultra veloz. Mais agilidade e mais tecnologia. RNnet 3272-3222. Olá, eu sou Alisson Holanda, produtor de cerveja artesanal e dono da cervejaria Holanda. Uma cervejaria que foi a primeira cervejaria artesanal do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos um portfólio de 9 cervejas com receitas pensadas em todas as categorias do mundo todo, das principais escolas cervejeiras do mundo, mas também adaptadas para o nosso paladar, para o paladar regional. Venha nos conhecer nas nossas mídias sociais ou então nos bares e de referências que vocês possam encontrar aí. Temos o site e temos o Instagram. Siga-nos no Instagram. Se o mundo continua mudando, nós também continuamos. Na Uninassal aprimoramos algo que é fundamental e não pode parar: o aprendizado. Agora, tudo é digital e em tempo real até voltarmos ao normal. E você conta com as melhores condições. A primeira, segunda e terceira mensalidades por R$ 99,00 cada e desconto de até 60% em todo o curso. Inscreva-se no vestibular online 2020.2 em uninassal.edu.br. Uninassal, o aprendizado não para. Majuí Condomínio Parque, no centro de Monte Alegre. Tudo o que você quer para comprar o seu lote agora. Sem entrada, sem intercalada, sem balão e sem burocracia. Lazer completo, portaria blindada e monitoramento 24 horas com plano de segurança Proteg. Tudo isso com mensais fixas de apenas R$ 548,00. E você, está esperando o quê? Majuí Condomínio Parque. Acesse vivermajuí.com.br. Chegou no RN Enereco, um novo conceito em energia renovável, conectando você com a mais moderna tecnologia solar e eólica. Enereco, uma escolha inteligente e segura para a sua autossuficiência energética. Atenção, emissoras de rádio e TV. A partir de agora, entramos em cadeia pela PNTV, com o Jornal Potiguar Notícias. Olá, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos iniciando mais uma edição do programa Jornal Potiguar Notícias. Como sempre, em diversas mídias sociais, como sempre também em diversas emissoras de rádio. Hoje é sexta-feira, sextou, como dizem os mais jovens, e o programa sextou com muitas atrações. Teremos entrevistas, participação especial, coluna do Padre Murilo, enfim, bastante coisa. Como sempre, vou mandar um abraço para quem nos ouve pelas rádios, para quem trabalha nas rádios. As rádios nunca saem de circulação, elas nunca saem do imaginário da população do Brasil inteiro, do Rio Grande do Norte em especial. Um grande abraço para quem nos ouve pela 91.9 FM Natal, 105.9 FM Ceará Mirim, FM Liberdade de Felipe Guerra, também pela Macaíba FM, FM Flores de Jaçanã, FM Executivo de Nísia Floresta, FM São Gonçalo 87.9, Zona Norte de Natal FM 87.9, Liberdade FM de Cerro Corá, Asas da Esperança 98.7 de Mossoró, Santa Rita FM 87.9 de Santa Cruz, Rádio Seridó FM 93.9 de Carnaúba dos Dantas. Estamos também em Bahia Formosa, através da Pontal FM 87.9, também Princesa FM de São Bento do Trairi, e estamos em Nova Cruz pela Curimataú FM 103.5. Estamos ao vivo pelo Facebook, Potiguar Notícias, pelo YouTube, canal PNTV, como sempre pela TV Natal, canal 12 da NET, pela Cena TV, a Web TV de Macaíba. Muitas maneiras de assistir e de ouvir
o programa. Programa este que começará com a coluna do Padre Murilo Paiva. Depois, 2 entrevistas. Eu vou conversar com Ângelo Baeta, que é gerente da Unidade de Desenvolvimento Rural do SEBRAE, e vai falar justamente sobre ações do SEBRAE em relação à população rural do Rio Grande do Norte nesses tempos de pandemia, nesses tempos complicados. No segundo bloco, eu vou entrevistar a educadora militante feminista negra Ana Paula Campos, que é colunista do portal Potiguar Notícias. Vai falar sobre o projeto Quilombo da Ciência e também questões envolvendo negritude e envolvendo feminismo. 2 entrevistas muito legais, fique ligado na gente. Mas, como sempre, começaremos com as palavras de sabedoria, de humanidade do Padre Murilo Paiva. Alô, Padre Murilo. Carvalho, estamos chegando, grande dia, um grande abraço para você, para todos que fazem, que acompanham o Potiguar Notícias. Que hoje seja um dia também muito marcante, muito forte. Vamos meditar então sobre o livro do Correlen, o Eclesiastes, e esse capítulo então 3 vai nos ajudar a esta coisa do tempo. Aliás, é um texto que muito se... Tivemos um pequeno problema técnico com o áudio do Padre Murilo Paiva. Depois esse problema será restabelecido e, como sempre acontece de segunda a sexta-feira, nós ouviremos as palavras de fé, sabedoria, humanidade e paz do Padre Murilo Paiva, sempre colaborando com sua coluna aqui. E agora nós começaremos com as entrevistas. Eu vou entrevistar Ângelo Baeta, que vou entrevistar, a produção está falando, eu vou chamar Ângelo Baeta, que é gerente de desenvolvimento da Unidade Rural do SEBRAE do Rio Grande do Norte. Alô, Ângelo, olá. Olá, bom dia, Cefas, bom dia a todos da Potiguar Notícias, a todos que nos ouvem. Olá, Ângelo, uma alegria tê-lo aqui. Vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a questão do homem rural. Nesses tempos, Ângelo, nós vivemos tempos de pandemia, tempos de economia começando a entrar em recessão, e o homem do campo sempre sofre. O senhor, rural do SEBRAE, que vem fazendo um trabalho de apoio, um trabalho de qualificação, de atenção ao homem rural. Como está a ação do SEBRAE nesse período, Ângelo? Certo? A técnica está restabelecendo aqui o contato com o Ângelo Baeta, que vai falar sobre justamente isso que eu perguntei para ele, sobre a questão do apoio do SEBRAE, que é o serviço de apoio às pequeno e microempresas do Rio Grande do Norte, aos agricultores, às pessoas do meio rural, que necessitam desse apoio do SEBRAE, necessitam desse apoio estrutural para poder fazer seus negócios, para poder aumentar a produção neste período, todos sabem, de pandemia. A pandemia afeta a atividade econômica como uma cadeia, como uma espécie de dominó. Então, na questão do homem rural, não é diferente. Não é só nas cidades grandes que o problema relativo à pandemia, os problemas relativos à existência do Covid-19, que paralisou a economia, forçando, evidentemente, o isolamento social que é necessário, afetou, como eu disse, toda a cadeia econômica. E nós vamos conversar sobre isso assim que a técnica restabelecer a comunicação. Ângelo Baeta, a técnica colocou aqui. Ângelo Baeta, está me ouvindo? Agora estou ouvindo bem. Acho que deu algum probleminha aqui, a gente caiu, mas estamos ouvindo bem agora. Perfeito, Ângelo. Sem problema nenhum, problemas assim acontecem. Ângelo, já lhe apresentei como gerente da Unidade de Desenvolvimento Rural do SEBRAE e eu tinha feito a pergunta aqui, estava falando sobre a necessidade de apoio ao homem do campo neste período atípico de pandemia, neste período dos problemas econômicos advindos da pandemia. Como o SEBRAE está trabalhando essa questão do homem rural, Ângelo? Perfeito. Bom, obrigado primeiro pela oportunidade, né? Muita gente não sabe que o SEBRAE tem um trabalho voltado também para o produtor rural, para o meio rural. A gente sempre teve um trabalho muito forte, né, com os pequenos produtores, são os pequenos negócios rurais brasileiros, né? E a gente já voltou à atividade presencial. Né? É claro que com todos os cuidados de bioprevenção, né? Mas uma coisa bem interessante que aconteceu durante a pandemia, com toda a dificuldade que essa pandemia gerou no mundo, né?
foi uma ressignificação, uma reconstrução dos nossos modelos de atendimento, né? Pensando em como é que a gente podia ajudar mais o homem do campo e o produtor rural, e não só os produtores rurais, mas o SEBRAE fez isso de uma forma geral para todos os pequenos empreendedores brasileiros, né? E a gente começou a construir outras ferramentas que a gente pudesse adaptar a essa realidade. Uma coisa que veio de bom também para o pequeno produtor é que, durante a pandemia, as pessoas ficaram mais próximas. Então, tem um incentivo de você querer comprar do comércio local, de quem está mais perto de você, do pequeno negócio, valorizar a agricultura familiar, a alimentação mais saudável, que vem direto do produtor. E aí fez com que o produtor tivesse que mudar também essa forma de pensar o seu negócio, né? Eles começaram a ter que trabalhar com delivery, coisa que nem todos os produtores trabalhavam. A gente tem soluções gratuitas para o produtor, então, às vezes, você tem que começar a vender pelo Instagram. Imagina, um tempo atrás, eles pensavam, você imagina o produtor, há tempos atrás, pensar em vender pelo Instagram, pelo WhatsApp, e ter uma rede de relacionamento nas redes sociais. Não é, Ângelo? Há algum tempo. Exatamente, e agora é uma realidade, e o SEBRAE desenvolveu várias ferramentas, muitas delas, a maioria delas gratuitas, para que esse produtor possa se adaptar da melhor forma a esse momento de pandemia que tem uma crise junta, né? Para minimizar isso e fazer com que eles tenham melhores ganhos no meio dessa situação. Correto. Ângelo, no chamado pós-pandemia, no chamado novo normal, seja a partir do advento da vacina, seja a partir de 2021, com todos nos acostumando a viver nessa nova fase, a situação continuará assim para o homem do campo? Ele continuará se adaptando à tecnologia? O que é que o SEBRAE pensa para o homem rural potiguar no pós-pandemia, no chamado novo normal? Cefas, isso é uma questão bem interessante. A gente teve vários atendimentos online, atendimentos de consultorias pelo WhatsApp, pelo telefone, enfim, durante esse momento de pandemia, e agora está retornando os atendimentos os atendimentos presenciais. Hoje a gente tem um atendimento híbrido. A gente consegue estar em diversos canais, né, tanto pela internet, pelo celular, como presencial também. E a gente pensou que no início da pandemia a gente fosse ter uma rejeição muito alta nesse formato de atendimento do produtor rural, porque normalmente a gente tem a ideia de que o produtor não tem acesso à internet, não tem acesso aos meios, né? Mas a boa parte dos produtores tem acesso ao WhatsApp, por exemplo, a esses programas, desses aplicativos de mensagens. E isso deu uma aceitabilidade muito, muito boa. E agora, a gente está começando essa estrutura de pós-auge da pandemia, né? Muitos desses produtores querem continuar o atendimento online. Sim. Até muda o comportamento, eles querem menos o contato físico, e acho que agiliza também a questão dos horários, né, de você não precisar se ausentar muito das suas atividades para receber uma orientação. Então, esse tipo de comportamento mudou e veio para ficar, né? Perfeito. Ângelo, o senhor tocou num assunto bastante interessante. Eu li uma entrevista recente do diretor Kleber Mendonça Filho, que é o diretor de Bacurau, ele falando que as pessoas, principalmente no sul-sudeste, acham que o sertão é como nos filmes dos anos 60. Aí ele disse, não, o sertão hoje é moto e WhatsApp. Então, a questão do interior mudou muito, né, Ângelo? O SEBRAE tem essa consciência, como você falou, que o sertão não é mais como nas novelas da Globo, nem nos filmes. O sertão hoje ele já aderiu à tecnologia. Graças a Deus, isso está sendo ampliado, está chegando com mais força para todos, tem um acesso. Uma coisa que é bem importante, que esse novo normal trouxe, e eu acho que você provavelmente vai falar disso também na próxima entrevista, eu achei interessante, o propósito, né? As pessoas hoje estão mais conectadas, elas estão mais humanizadas, mais preocupadas com as pessoas e com o efeito que isso gera, né? Nós temos um trabalho forte aqui também, não só com o produtor rural,
Tivemos um pequeno problema técnico aqui com o áudio do Ângelo Baeta. Ele vai continuar falando sobre o tema bem interessante. Eu havia perguntado a ele sobre a questão da tecnologia no sertão, no interior potiguar, e ele estava respondendo. Daqui a pouco a técnica vai ser restabelecida. Lembrando que o Sebrae do Rio Grande do Norte pode ser acessado através do site. Você procura no site do Sebrae, sebrae.org.br. Voltou o áudio. Ângelo Baeta, voltamos aqui com o seu áudio. Opa, desculpa, eu parei por onde que eu não... Você estava falando sobre a tecnologia já ter chegado de vez no interior, no novo normal. Exatamente, desculpa aí essa interrupção Pode continuar, no vídeo. Além de ter chegado nesse novo normal, essa tecnologia, e o que é bom, né, para a gente quebrar um pouco essa questão de ter uma imagem negativa do semiárido, a gente pode ter uma imagem muito positiva, tem muita coisa positiva sendo... Está ouvindo? Sim, estou ouvindo. Sim, tem muita coisa positiva, né? Eu estava dizendo também que a gente tem agora um comportamento diferente do produtor, não, do consumidor, preocupado também com o propósito por trás do produto que ele está comprando. A quem a gente pode ajudar, a quem a gente pode beneficiar. Esse novo normal nos trouxe mais humanidade, nos trouxe mais essa questão do significado das coisas, né? Então, é legal eu comprar de um pequeno negócio do meu bairro, seja o negócio que for, porque eu estou fortalecendo uma família que está ali próxima. É legal eu comprar um produto de uma agricultura familiar, porque eu vou estar beneficiando uma comunidade. Esse produto vai ser mais saudável, ele vai beneficiar mais pessoas no meu entorno. Então, além de trabalhar o produtor rural, a gente trabalha também negócios que geram impacto social e ambiental. São negócios com propósito, né, que beneficiam pessoas, situações sociais, né, e isso é muito importante. O novo normal trouxe isso de vez. Então, vamos comprar o orgânico, vamos comprar o agroecológico, vamos comprar de empresas que fazem bem a outras pessoas. Então, esse novo comportamento é um comportamento que veio para ficar e é uma oportunidade para os pequenos negócios, né? Muito, muito interessante. Ângelo, o tempo do bloco, infelizmente, está terminando. Para concluir, o produtor rural, o homem do campo, que deseja entrar em contato com o Sebrae, caso ainda não tenha feito, como proceder? Ah, maravilha. A gente tem vários canais, tanto pode vir presencialmente no Sebrae, como no site do Sebrae, como no 0800 570 0800, como a gente fez uma página que ela é acessível pelo celular que tiver conexão com a internet, que é o www.rn.sebrae.com.br/agronegócio, agronegócio no singular. E ali tem várias informações, tem consultorias online gratuitas para produtores da agricultura familiar, tem vários conteúdos, cursos, enfim, diversas materiais que a gente desenvolveu especialmente para o produtor rural e para os negócios de impacto social e ambiental do Rio Grande do Norte. Muito fácil, então, acessar o Sebrae. Ângelo Baeta, muito obrigado pelos esclarecimentos. Parabéns ao Sebrae pelo trabalho que vocês vêm fazendo com o produtor potiguar. Muito obrigado, Sérgio. Um abraço a todos. Obrigado pela oportunidade de a gente poder colocar o meio rural aqui também nessas discussões. Correto, nós que agradecemos. Muito obrigado, Ângelo. Nós faremos agora um rapidíssimo intervalo e voltarei entrevistando a educadora, militante e feminista negra Ana Paula Campos, que é colunista do portal Potiguar Notícias. Um minutinho só e o programa volta. Estamos apresentando Jornal Potiguar Notícias. Na
Na Centecar Parnamirim você encontra atendimento personalizado e transparência. Centecar Parnamirim com o melhor preço do mercado. Qualidade garantida, serviços completos de alinhamentos, balanceamento, cambagem, suspensão, freio, troca de óleo e mecânica em geral. Centecar Parnamirim, Rua Castro Alves, 132, Rosa dos Ventos, Parnamirim. Informações 3272-6309. Sua internet tá assim? Que tal deixar assim? Acelere com RNNet, sua internet ultra veloz. Mais agilidade e mais tecnologia. RNNet 3272-3222. Olá, eu sou Alisson Holanda, produtor de cerveja artesanal e dono da cervejaria Holanda. Uma cervejaria que foi a primeira cervejaria artesanal do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos um portfólio de 9 cervejas com receitas pensadas em todas as categorias do mundo todo, das principais escolas cervejeiras do mundo, mas também adaptadas para o nosso paladar, para o paladar regional. Venha nos conhecer nas nossas mídias sociais ou então nos bares e referências que vocês possam encontrar aí. Temos o site e temos o Instagram. Siga-nos no Instagram. Se o mundo continua mudando, nós também continuamos. Na Uninassal aprimoramos algo que é fundamental e não pode parar: o aprendizado. Agora, tudo é digital e em tempo real até voltarmos ao normal. E você conta com as melhores condições. A primeira, segunda e terceira mensalidades por R$ 99,00 cada e desconto de até 60% em todo o curso. Inscreva-se no vestibular online 2020.2 em uninassal.edu.br. Uninassal, o aprendizado não para. Majuí Condomínio Parque, no centro de Monte Alegre. Tudo o que você quer para comprar o seu lote agora. Sem entrada, sem intercalada, sem balão e sem burocracia. Lazer completo, portaria blindada e monitoramento 24 horas com plano de segurança Proteg. Tudo isso com mensais fixas de apenas R$ 548,00. E você, está esperando o quê? Majuí Condomínio Parque. Acesse vivermajuí.com.br. Chegou no RN Enereco, um novo conceito em energia renovável. Conectando você com a mais moderna tecnologia solar e eólica. Enereco, uma escolha inteligente e segura para a sua autossuficiência energética. Voltamos a apresentar Jornal Potiguar Notícias. Olá, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e voltamos com o programa Jornal Potiguar Notícias. Nós estamos por 15 emissoras de rádio e também no Facebook, Potiguar Notícias, e canal do YouTube PNTV, muitas maneiras de ouvir e de assistir o programa. Programa este que, neste segundo bloco, eu entrevistarei Ana Paula Campos, que é colunista do portal Potiguar Notícias, também educadora, militante feminista negra. Ana Paula, olá. Olá, bom dia. Bom dia, um prazer falar com você. Ana Paula, vamos conversar sobre bastante coisa aqui hoje. Que bom, eu estava com saudade já, né? Você é de casa, é colunista do portal Potiguar Notícias, sempre tem muita coisa para falar. Ana Paula, entre os muitos assuntos a conversar, eu tenho curiosidade sobre o projeto Quilombo da Ciência. Você é entusiasta desse projeto e o portal Potiguar Notícias até já publicou uma matéria sobre isso. Fale exatamente do que consiste o Quilombo da Ciência. O Quilombo da Ciência, ele vem como uma proposta de quilombo, só que é dessa vez um quilombo virtual, né, em virtude da nossa realidade atual de pandemia. Ele foi criado esse ano, ele surgiu esse ano, idealizado por Jamile Marques e por Ricardo Nagô. É um quilombo que vai juntar, agregar negros e negras de todo o Brasil, cientistas de todo o Brasil, negros de pele retinta e pele mais clara, né, numa tentativa de combater esse apagamento teórico que a gente sofre na escola, na academia, né? Então a gente vem fazer esse resgate, como nos informa aí Abdias Nascimento, que é um grande estudioso do quilombismo, que só é através desse agrupamento, dessa união de pessoas negras, é que a gente vai conseguir nos fortalecer, nos educar, né? E ascender de todas as maneiras. Perfeito. O Quilombo da Ciência, ele funciona como? Quais são os dias
que ele é transmitido? Como funciona a questão de acesso ao projeto? O Quilombo, como toda proposta de Quilombo, está aberta à comunidade, né? E a gente tem um grupo de WhatsApp. Nós temos também o perfil Quilombo da Ciência no Instagram e no Facebook. Qualquer pessoa pode se chegar, será muito bem-vindo, bem-vinda e bem-vindos. E é só mandar uma mensagem para a gente no privado, no Face, no Instagram, que a gente coloca essa pessoa no grupo. A gente se reúne sempre, a gente faz reuniões, né? Para conversar sobre as propostas do Quilombo, e a gente não tem datas específicas, mas a gente está agora com uma programação de todo domingo, fazer lives pelo Instagram ou pelo YouTube, para divulgar intelectuais negros e negras, né, para a gente poder repensar algumas questões. Projeto belíssimo, vale muito a pena conhecer, sim. Ana Paula, quando nós publicamos textos seus nas redes sociais do Potiguar Notícias, em seus textos você fala muito de racismo estrutural, nós notamos que alguns internautas têm vontade de explorar mais o assunto, de entender, mas não sabem exatamente os termos ou querem saber mais sobre isso. Para quem não sabe o que significa, o que é racismo estrutural? Racismo estrutural, ele rende 1 hora de conversa. Sim. Mas vamos aqui. Vamos falar em menos tempo. A gente tem o livro, eu posso já sugerir de cara, coisa de professora, né? Sim. O livro do Dr. Silvio Almeida, da coleção Feminismos Plurais. É um livro pequenininho, ele não é caro, acho que não chega a R$20. E, apesar de ser um livro bem... de uma linguagem acessível, ele é complexo, porque vai exigir uma leitura mais pausada. Mas, a grosso modo, racismo estrutural, quando a gente fala em racismo estrutural, para que as pessoas entendam que o apagamento das pessoas negras não acontece só individualmente. Não é racismo apenas quando alguém chama outra pessoa de macaco, por exemplo, porque já é bem explícito, né? Racismo estrutural é quando a gente sofre com a solidão na infância, quando crianças não querem brincar com pessoas negras, é quando na escola a gente não vê pessoas negras, né, potentes como funcionários, ou dentro da literatura, por exemplo, ou dentro dos livros didáticos. Quando a gente chega na universidade, a gente não vai estudar autores negros, a grande maioria aqui não viu autores negros durante a sua formação. Na televisão, você não se vê representado de forma potente, é sempre de uma maneira estereotipada, né? Você não vai ver negros em cargos de poder, né, na política. Eu estou falando em maioria, né? Não estou falando de um único ali que virou toque para dizer... Não na exceção, você está falando da regra. Exatamente, estou falando do todo, né? Porque a mídia também vai fazer isso, né? Vai usar um como toque para dizer assim, olha, a gente tem fulana, mas é fulana, nós somos 56% da população, né? E principalmente na questão jurídica, a gente sabe que o setor jurídico ele acaba embasando atitudes racistas, as pessoas se sentem confortáveis de ter determinadas atitudes porque sabem que não vai ter nenhuma represária, né? Sim. Correto. Em geral, é basicamente isso. Perfeito. Ana Paula, na sua coluna, você tem uma coluna toda segunda-feira no portal Potiguar Notícias, né? Quem quiser ler é só acessar potiguarnoticias.com.br. Você trata bastante desses assuntos, às vezes de uma forma bem clara e bem direta. Como é o feedback que você recebe? Como é o retorno que você recebe de leitores e leitoras, de pessoas em geral? Então, esses dias eu estava conversando com uma escritora aqui de Natal, Ana Cláudia Trigueiro, maravilhosa, e eu estava dizendo para ela que às vezes a gente escreve e não tem dimensão de onde a nossa escrita chega, né, até onde a gente pode impactar as pessoas. Eu tenho recebido um retorno muito positivo de várias mulheres e homens também, né, que me procuram para dizer o quanto se sentem representados, o quanto se sentem fortalecidos, mexidos, que não tinham parado para pensar em determinada questão que eu levantei, né? Ou assim, me ligam emocionados, muitas vezes, dizendo assim, que bom, que eu não estou só, que você também passou por esse problema, e a gente acaba se acolhendo. Eu acho que os textos da coluna têm funcionado não apenas como uma maneira de informar, né, pessoas brancas e negras sobre as questões de racismo, porque é importante a gente dizer que a minha coluna não está direcionada só para pessoas negras, é para pessoas brancas e negras, porque afinal quem está mantendo essa estrutura são as pessoas brancas, né? E aí as pessoas têm refletido, inclusive pessoas brancas têm me dito assim, eu tenho repensado muita coisa depois que eu comecei a ler
a sua coluna. Então, tem sido um prazer e uma honra contribuir para o debate. Perfeito. Ana Paula, acompanhando tanto a sua coluna como as suas redes sociais, a gente percebe um gosto seu pela literatura, você também é escritora, e você fala muito sobre a necessidade de ler autores e autores, negros e negras. Fale um pouco sobre a literatura negra neste momento do Brasil, como está a produção, a divulgação, o escoamento e a leitura para o consumidor final da literatura negra. As mulheres brancas, elas vão dizer que o grande desafio para elas é escrever, né? E Conceição Evaristo vai dizer que o grande desafio para a mulher negra é publicar. A gente tem várias mulheres negras potentes escrevendo. O grande problema seria publicar, e eu até iria um pouco mais além, ser lida, ser divulgada, né? E eu até postei esses dias, acho que foi ontem, que se a gente não tiver cuidado, a gente fica preso naquele circuito Rio-São Paulo, né? Ou então até pior, a gente só lê escritores internacionais, porque foi assim comigo a vida toda, até eu me descobrir negra e perceber que existe todo um universo de leitura, né? Eu acho que com esse boom que Djamila Ribeiro proporcionou, né, que a mídia deu sobre a questão de racismo e negritude, e principalmente durante essa pandemia que a gente está tendo muita live, muito curso, né, as pessoas estão realmente se aprofundando. Eu acho que sim, a literatura negra tem tomado uma visibilidade maior, as pessoas estão sabendo quem é Conceição Evaristo, Carolina de Jesus, Geni Guimarães, têm procurado conhecer literatura africana, que nem Paulo Nastisiani, né? E eu tenho notado que eu sempre faço lives mostrando o livro, sugerindo o livro, e muita gente me procura e diz, comprei tal livro porque você indicou. Então isso tem sido muito gratificante, porque a gente precisa sair da bolha, né, e ler as coisas, perceber o mundo através de outra lente, de outro foco, né? Então, a literatura negra ela vai trazer isso, é uma literatura de manifesto, uma literatura combativa, que vai sair daquela coisa romantizada, né, que romantizou o racismo, e vai trazer uma nova perspectiva para o mundo. Então, quem ainda não leu, eu sugiro que leia, porque realmente tem muita coisa boa para conhecer. Dicas de leitura são sempre interessantes. Ana Paula, você também é feminista. Aí uma curiosidade que eu tenho, como é a questão específica do feminismo negro dentro da luta global contra o racismo? Porque certamente devem existir homens negros que são machistas. Como é que funciona o feminismo negro? Então, surgiu ali, né, o feminismo, e aí várias intelectuais negras começaram a questionar que muitas mulheres brancas, apesar de lutarem contra o machismo, não estavam lutando contra o racismo, né? E nada impedia que quando essa mulher ocupasse esse lugar desse homem, por exemplo, ela não se tornasse a nova Sinhazinha para a gente, né? Então, nós vamos ter intelectuais negras que começaram a discutir a questão do racismo dentro do feminismo negro, e aí surge Kimberly Crenshaw, que é uma intelectual estadunidense, e ela vai criar a teoria da interseccionalidade, que é pensar o indivíduo como um todo. Então, não adianta você pensar só a mulher nas questões que a mulher enfrenta. A gente precisa entender que não dá para lutar contra uma opressão alimentando outra, como dizia Audre Lorde. Então, o feminismo negro ele vem com essa perspectiva de pensar as pautas todas como relevantes. Então, o feminismo negro ele vai lutar a pauta feminina, ele vai lutar por este homem negro, ele vai lutar pela causa LGBT, ele vai lutar contra a gordofobia, ele vai lutar contra todas as opressões para que a gente tenha uma sociedade mais equânime, né? Então, é claro que dentro do movimento feminista negro, Lélia Gonzalez, que foi a nossa grande feminista negra aqui no Brasil, ela já dizia que a mulher negra ela sofre a tríplice opressão, que seria racismo, sexismo e machismo. Então, sim, o homem negro ele é atravessado pelo machismo, porque é quase que impossível. O machismo também é uma coisa estrutural. Você aprende a ser machista desde que você nasce, você é informado que os homens eles vivem numa sociedade patriarcal, então eles têm mais direitos, vamos dizer assim, e aí é muito difícil se desvencilhar disso. Mas eu acho que os homens no movimento negro têm discutido mais a questão da masculinidade, das masculinidades, em plural, né? Porque a gente não pode falar em uma, que tem um homem trans, um homem negro, um homem branco, e acho que a gente tem avançado muito nessa questão. Perfeito.
Ana Paula, você tem uma filha pré-adolescente, da qual escreve sobre ela em alguns textos bastante interessantes, e eu também gosto muito de observar a questão da nova geração. Diante disso, eu pergunto para você está otimista em relação a essa nova geração, entre os 13 e 16 anos? Essa nova geração vem com menos preconceitos? Qual é a sua opinião? A gente não pode perder de vista que racismo é estrutural, né? E que, enquanto ele é estrutural, ele é estruturante. Então, ele está afetando essa geração, enquanto essa geração está tentando vencer essas questões. Mas eu acredito que sim, eu acredito que essa moçada que vem agora já vem com a cabeça mais arejada, porque, veja, o movimento feminista negro, ele começou aqui no Brasil no final da década de 70, 90. Eu estava nascendo, né? Então, quando eu estava ali com meus 20 anos, eu estava lendo Sabrina, completamente alienada, me chamando de morena. A galera hoje, com seus 16 anos, 20 anos, já se declara negra, já entende de questões políticas, já está lendo Lélia Gonzalez, já está ali debatendo com a gente, né, pau a pau. Então, eu acho que isso é um alento para o nosso coração. Eu não acredito que eu vá pegar grandes mudanças na minha geração. Eu, viva, acho que não. Acho que essa mudança vai ser mais para a geração de Gigi, essa moçada mais para frente vai pegar uma mudança mais robusta. Mas eu acho que é isso, como a Asa Nigeri diz, que é uma filósofa negra, nós somos as ancestrais de amanhã. Então, eu acho que a gente não pode se dar o luxo de parar a militância agora, muito pelo contrário, porque a gente já viu muitas conquistas agora, e eu acho que essa moçada vem com mais gás, com mais força, e a sociedade se prepara. Correto. Ana Paula, nos tempos atuais a gente vê uma onda conservadora que já chegou nos Estados Unidos, chegou no Brasil, está no poder federal inclusive, mas ao mesmo tempo também nunca se teve tantos políticos negros e políticos LGBT em cargos do legislativo, e também nessa eleição, muitos com possibilidade de vitória. Nós temos até casos simbólicos, como Marielle, que foi assassinada, Thalíria Petroni, tem vários outros deputados, Davi Miranda, que é LGBT. Aí eu faço a seguinte pergunta para você: qual é a sua expectativa em relação à representatividade política, que seria uma maneira justamente de começar a combater esse racismo estrutural? Qual é a sua expectativa? Então, eu estou bem empolgada, porque eu estou vendo realmente uma maior diversidade de candidatos nessas eleições. Eu só gostaria que as pessoas tivessem um pouco de cuidado, porque, assim, uma coisa é a pessoa ser negra, uma coisa é ela ser LGBT, outra coisa é ela lutar por essas causas, né? A gente tem, por exemplo, o diretor da Fundação Palmares, que é um negro retinto, que não é negro, né? Negro. Então, o próprio Hélio, que se chama de Hélio Negão, né? Que é de assessor de Bolsonaro, ele não luta pela causa negra, embora se auto-intitule negão. Exato. Então, assim, eu também não condeno, né, essas pessoas, porque a gente precisa entender que eles também foram atravessados pelo racismo estrutural. Então, é muito difícil você se reconhecer negro. Então, veja como não é uma questão de cor de pele, é uma questão de consciência política. É muito difícil você se reconhecer, você se aceitar, você entender quais são suas origens, porque você precisa se desvencilhar de tudo isso, né, que está posto. Mas eu acho que a gente tem, sim, uma leva. A Tatiane Ribeiro é uma, né, a coordenadora da Emancipa, que tem meu apoio, uma pessoa de luta, que já vem de muitos anos lutando pela população negra, pela população LGBT, e a gente tem vários outros. Eu acho que a gente tem que ler as propostas, a gente tem que acompanhar essas pessoas, e para a gente conhecer, a gente precisa, minha gente, acompanhar essas pessoas nas redes sociais, sabe? Parar de circular ali só naquele meio branco, porque se você não tem negros, LGBTs nas suas redes sociais, no seu feed no Instagram, sua vida vai ser sempre aquela perspectiva branca, né? Você acha então, Ana Paula, diante da sua resposta, que as pessoas hoje, mesmo com toda a tecnologia, vivem muito em bolhas, e essas bolhas dificultam um olhar maior sobre tudo? Vivem, com certeza, com certeza. Um caso específico que eu gostaria de falar, inclusive, foram as agressões, as violências que a nossa companheira, minha irmã, a escritora Eva Potiguar, está sofrendo ultimamente, né, por causa de dois pseudo-escritores, pseudo-intelectuais, que resolveram atacá-la. As pessoas, elas têm uma leitura limitada, né, elas leram a vida toda intelectuais homens brancos, pseudo-intelectuais homens e brancos, e quando eu chamo de pseudo-intelectual, é porque eu estou considerando aquela pessoa que também só leu homens brancos de elite. Então, a sua referência é só aquela, né? E aí essa pessoa que se fechou nessa bolha se acha no direito de criticar pessoas que têm uma leitura muito mais ampla, né, outra perspectiva do mundo.
Então, eu penso que sim, felizmente a gente tem, principalmente aqui no Rio Grande do Norte, essa limitação, essa resistência de buscar outras leituras, né, de compreender, principalmente quando a gente fala assim, feminismo negro, o camarada já diz, tá vendo, ela é contra homem. Quer dizer, ele não entende que o feminismo negro é uma teoria que vem pensar toda a estrutura social, né, porque nós somos a base, se a gente mexe nessa estrutura, a gente melhora a vida de todo mundo. Não se trata de se colocar no topo, se trata de colocar a coisa mais equânime. Mas o camarada não lê e vem discutir no senso comum, né? Correto. Ana Paula, antes da pandemia, evidentemente, e do necessário isolamento, eu recordo que você fazia palestras em escolas, você tinha uma atividade muito intensa nisso. Como era no contato presencial, que um dia vai voltar, claro, quando surgir a vacina, né? Como era o feedback também, o retorno das pessoas, como era esse diálogo direto com pessoas que talvez pela primeira vez estivessem diante de literatura africana ou de cultura negra? Como era esse contato, Ana Paula? Cefas, é tão interessante que uma vez eu cheguei numa escola e uma professora, divulgaram que ia chegar uma contadora de histórias pretas, né? E quando eu cheguei, a professora me viu na sala, olhou para mim e disse assim, eita, você é até bonita. Porque uma mulher preta não pode ser bonita, né? Nossa. Isso faz parte do racismo estrutural, né? Eu acredito. Com certeza. Ela foi informada, né, pela mídia, que a mulher preta não é a mulher bonita. Se você colocar trança bonita e trança feia no Google, ou cabelo bonito e cabelo feio, o que está associado ao feio é da mulher negra, né? Então, na época eu estava com os dreads no cabelo e algumas pessoas pegavam, cheiravam e diziam assim, fede. Então, assim, o que é que dá liberdade para essas pessoas chegar e pensar essas coisas e ter esse tipo de comportamento? É o racismo estrutural, né? Mas aí, quando a gente chega, a gente também tem um lado positivo. Quando eu chego toda vestida, e eu faço questão de ter todo um cuidado na minha vestimenta para ser o mais africana possível, né? Eu chego nas escolas e as crianças vêm, pegam no meu cabelo e acham lindo, e diz assim, o seu cabelo parece com o de fulana, olha, a sua pele é igual à pele do meu amigo Luan, sabe? E quando tem alguma criança de candomblé, que geralmente passou o ano todo sendo discriminada, e eu falo sobre os orixás, e eu explico que essa visão que a gente tem deturpada é fruto dessa colonização que ensinou pra gente, né, que demonizou a nossa fé. E aí ele já vem, ele já tem outra... Fulana, me diz agora o que é o candomblé, quer dizer, a menina agora já passa a ser referência de informação para as crianças. Então, tem sido um trabalho muito bom, as crianças têm lido mais, as crianças têm compreendido melhor, né, essas questões de racismo, e assim, não só racismo, porque o trabalho eu começo a apresentação valorizando as culturas africanas, colocando o povo preto lá em cima, porque a nossa história não começou na escravidão, começou muito antes, então eu faço todo um trabalho de valorização, e aí depois eu digo, olha, mas nosso povo é tão potente, por que a gente pensa determinadas coisas negativas? Aí eu vou explicar o efeito da colonização, da escravidão, e aí eles começam a fazer uma reflexão, agora eu entendi. Então, tem sido, assim, maravilhoso. Eu tenho, durante a pandemia, feito lives com as escolas pelo Google Meet, né? Dou entrevista para as crianças, como escritora, faço contação de história. Fiz um trabalho com o MST, gravando áudios de histórias que foram para as crianças do assentamento. Então, assim, não parei, né? Eu fui só me ajustando às novas necessidades. Correto. Ana Paula, sobre representatividade, que é outro termo que se fala muito hoje, a gente percebe, por exemplo, que quando uma Viola Davis ganha um Oscar, certamente crianças, meninas negras percebem que podem ganhar o Oscar, por exemplo. Idem em relação ao LeBron James no basquete, ou aos jogadores brasileiros, mesmo sendo uma questão mais complexa. Então essa questão da representatividade importa muito, né, Ana Paula? Você tem um exemplo em quem se mirar? Sim, representatividade importa muito, porque a gente, historicamente, a gente se viu, principalmente nessas novelas da Globo, como escravizado, como empregada doméstica, e eu não estou falando mal da classe, eu estou dizendo que, historicamente, ser empregada doméstica, ser porteiro, não são profissões que são valorizadas socialmente, né? Mas são nessas categorias que a gente se encontra. E aí, quando você começa a perceber pessoas negras, e principalmente de pele retinta, porque a gente sabe que é mais palatável para a sociedade aceitar uma mulher de pele mais clara do que uma pessoa de pele retinta, né? Então, quando a criança vê uma pessoa que se assemelha com ela, com cabelo, com, né, o caso de Maju, várias crianças se identificando com Black Power de Maju,
Então, elas se sentem, sim, bonitas, potentes, e aquilo vai fortalecendo. Se a gente entender que é na infância que a gente fortalece essa identidade, eu acredito, voltando para aquela sua pergunta, que a gente vai ter adultos mais potentes e aí mais conscientes de quem eles são. Correto. Eu recordo até do caso do curta-metragem que ganhou o Oscar, do pai e da filha com o cabelo, que foi um dos curtas-metragens mais vistos da história da internet, né, que fala justamente sobre isso, representatividade. Isso, e o mais bonito naquele curta, que inclusive tem um livro também, que eu sugiro que ele é belíssimo, é que ali a gente tem a representatividade masculina. Porque se você acompanhar os livros, são poucos os livros que trazem a figura masculina. E aí, como é que esse menino vai fortalecer a identidade dele na infância se ele não se vê representado nos livros, né, nos filmes, de maneira potente? Então, aquele livro mostra aquela relação afetiva, mostra uma família estruturada. E quando eu falo estruturada, eu estou falando com relação a ter o pai presente. Né? Então a gente vai ter aí o pai, a gente vai ter a mãe, não estou desconsiderando outras estruturas familiares, eu estou dizendo que geralmente aparece uma avó, porque o pai está preso, está drogado, essa é a leitura que as pessoas fazem, né? Então ali não, ali a gente tem o pai, a gente tem a mãe, a gente tem aquele pai que arruma o cabelo da filha, ou seja, tem um vínculo afetivo, tem um cuidado, né? Quebra com aquela coisa de machismo, de que o homem não pode exercer essas funções de cuidado, né, com relação à estética feminina. Então, eu acho aquele livro extremamente potente e representativo. Perfeito. Ana Paula, quando eu estava citando agora, de cabeça, não foi uma pergunta planejada, exemplos de representatividade, eu lembrei de LeBron James, que liderou aquele movimento dos atletas de basquete em relação aos assassinatos de negros pela polícia americana. Eu ia citar algum jogador brasileiro e não consegui lembrar nenhum. Agora de cabeça. Aí eu pergunto para você, por que de todas as áreas, literatura, esporte em geral, cultura, música, a mais difícil de conseguir uma conscientização de classe, de cor, seja dos jogadores de futebol, que nunca estão em nenhuma batalha, nós não vimos nenhum jogador negro brasileiro falar, por exemplo, da morte do George Floyd. Por que isso acontece no futebol brasileiro, Ana Paula? Isso, eu suponho que seja porque, veja bem, a gente sabe que ninguém fica rico escrevendo literatura, né? Você sabe disso. E aí, o jogador de futebol, ele ascende socialmente, ele passa a ganhar mais, ele se torna relativamente rico, né? Tem uma certa visibilidade. E aí, Sueli Carneiro vai dizer pra gente, uma filósofa negra, ela vai nos informar que esse homem negro, quando ele ascende socialmente, ele muda de status social, ele tende a compreender que ele é melhor do que os outros irmãos. E eu não estou aqui falando mal dos meus irmãos negros, eu estou dizendo que eles são vítimas desse processo estrutural, né? Então, Sueli Carneiro, inclusive, vai citar o exemplo de Joel Rufino dos Santos, que é um geógrafo maravilhoso que nós temos, mas que quando também ascendeu socialmente, ele escreveu um artigo comparando mulheres a Monza e Fusca, dizendo que era natural, quando o homem ascende socialmente, ele trocar o Fusca, que seria a mulher negra, pelo Monza, que seria uma mulher branca. Não à toa, você vai ver que a maioria das esposas, das companheiras dos homens, dos jogadores de futebol, são mulheres loiras, mulheres brancas, né? Porque eles foram informados que as mulheres brancas, elas são como se fosse um troféu social, né? Olha aqui, repare, eu tenho a sua mulher branca, eu conquistei, eu agora sou igual a você, homem branco. Né? Numa tentativa de se equiparar a essa figura masculina branca. Eu penso que aqui no Brasil é ainda mais difícil do que nos Estados Unidos, porque no Brasil a gente tem essa tentativa histórica, inclusive científica, de tentar dizer que não existiu racismo, né, de que nós somos um povo miscigenado, e aí esse apagamento intelectual, esse epistemicídio que a gente se chama, faz com que as pessoas não saibam quem são. E aí eu retorno para a filosofia de Sankofa na África. Se você não sabe quem você foi, quem seu povo foi, se você não sabe de onde você veio, você vai aceitar qualquer identidade que lhe derem, né? E você vai seguir qualquer caminho. Então é preciso que essas pessoas elas tenham elas tenham leituras, né? E se a gente pensar em jogadores de futebol, que são em sua maioria meninos que vieram de periferia, e que a gente sabe que a periferia são as novas senzalas, porque foram para onde empurraram as pessoas negras, sim, e justamente é onde acontece aquela tentativa de apagamento e de manutenção de pobreza, né? As pessoas vão ficar ali, né? Que seria necropolítica, as pessoas vão ficar ali, deixadas para morrer, ou serão assassinadas, né?
e não vão ter acesso a uma educação de qualidade, porque é justamente a educação que vai despertar nas pessoas a consciência racial. Então, eu imagino que seja esse conjunto de fatores que faz com que os meus irmãos, infelizmente, cheguem a declarar que nunca sofreram racismo porque não são pretos. Caso do jogador Neymar, quando chegou em Barcelona. Né? Isso. Infelizmente, o tempo terminou. Ana Paula Campos, muito obrigado. Muito lúcida a sua entrevista. Esperamos que todo mundo tenha gostado. E teremos coluna sua segunda-feira. Isso. E livro, né? Bora comprar o livro, Escrituras Negras, já está acabando a segunda edição. Esquecemos de falar. Já tem um livro e eu já estou para lançar. É só lhe procurar, não é isso? Isso, eu já estou para lançar outro livro agora pela CJA. Então todo mundo não aguarda. Perfeito. Ana Paula Campos, muito obrigado. Sempre será bem-vinda aqui. E o programa, infelizmente, terminou. Nós agora só voltaremos na segunda-feira. Todos vocês que nos ouviram, nos acompanharam.